Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação. Me ajeitei todo aqui. A primeira coisa que acontece é o microfone sair da orelha. Que beleza. Levei um tempão pra arrumar isso. Ah, não aguento mais o negócio de ter que dar jeitinho em tudo. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação. Então, vamos falar do jogo de ontem, né? A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. É claro que eu fico chateado sempre que o Flamengo perde. Não importa qual seja as circunstâncias, eu fico chateado. Porque eu sou flamenguista. Mas é importante ressaltar, né, ou destacar o seguinte. O que me deixa mais chateado não é o Flamengo perder, é como o Flamengo perde. E sobre o jogo de ontem, nem é sobre o jogo de ontem propriamente dito, é sobre a decisão de ontem, que na verdade é sobre o jogo que aconteceu semana passada aqui no Maracanã. Naquele jogo eu fiquei muito chateado. De novo, não é porque o Atlético Mineiro fez um gol no Flamengo aqui dentro do Maracanã. Claro, isso também me deixa chateado, mas esse não é o maior problema. O maior problema para mim é a maneira como o jogo desenrolou. Assim, para começar, escalação do Felipe Luiz. Tô brigando aqui com o Fih, gente. Briga não. Normal. Escalação do Felipe Luiz. Pô, o jogo é desse, tudo bem. Tem esse papo de que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Mas eu entendo que isso está muito errado. A prioridade é o próximo jogo. Você não tem que priorizar um campeonato. É por isso que o Flamengo tem um elenco tão poderoso, tão recheado de bons jogadores. É justamente porque ele, pelo menos a minha pretensão é que o Flamengo possa disputar todos os campeonatos, não é só um. Não tem que priorizar um, ele tem que. Eu aumentei eu aqui, que eu estava me achando muito pequenininho. Então é isso, sabe? Pra mim é um erro de concepção. Felipe Luiz, não sei se é o Felipe Luiz sozinho, se é a diretoria, eu não sei quem toma essa decisão, mas na minha opinião é uma concepção errada. Você não tem que priorizar um campeonato, tem que disputar o próximo jogo. E o próximo jogo mais importante é o da Copa do Brasil. Por quê? Porque eu acho a Copa do Brasil mais importante? Não. É porque o jogo é eliminatório. Todo jogo que é eliminatório, todo próximo jogo que é eliminatório, tem que ser o mais importante. Então você escala o seu melhor time, o seu melhor elenco para esse jogo. Não importa que se semana que vem ou quarta-feira. Quarta-feira tem um jogo contra o Atlético Mineiro. Ah, mas domingo tem um jogo contra, sei lá, o Palmeiras, o Cruzeiro. Eu não sei. Ah, não, temos que poupar porque no próximo jogo é do Brasileirão e a nossa prioridade é o Brasileirão. Isso tá muito. De novo, é só a minha opinião. Não sou dono da verdade, mas eu acho que é um erro de concepção. Você tem que disputar cada jogo. Então, se quarta-feira tem um jogo que é eliminatório que é importante, então esse é o jogo mais importante. Não tem que priorizar o próximo jogo porque é do Brasileirão. Eu acho que eu estou me tornando repetitivo, é porque eu não consigo ser mais claro, mais objetivo. Mas é isso. Para mim, o maior erro foi essa conversa de que o Brasileirão é prioridade. Para mim, tem que ter prioridade. Tem que disputar, tem que ver qual é o próximo jogo. Qual é o próximo jogo da agenda do Flamengo? É um jogo da Copa do Brasil? É. Esse jogo é eliminatório? É. Então, esse jogo é o mais importante. Então, para esse jogo, nós vamos escalar o nosso melhor elenco. Então, para mim, o erro começa aí. A escalação do Flamengo contra o Atlético Mineiro semana passada não foi a melhor escalação. Obviamente, a gente percebe isso no segundo tempo, quando entram todos os reforços e o Flamengo domina o Atlético Mineiro totalmente. Tudo bem que o Atlético Mineiro também fez a sua parte, né? Fez o seu gol e administrou o resultado. Também nenhum demérito para o Atlético Mineiro. Fez o jogo, jogou de acordo com a sua estratégia e foi muito bem sucedido. Parabéns para o Atlético Mineiro. Sem ironia. Não é escárnio, não é ironia, é sério. Ficar reclamando que o adversário jogou na retranca, para mim é choro de perdedor. Se o seu adversário está jogando na retranca, você tem que criar uma tática para furar a retranca. Não adianta reclamar. Você não pode determinar como é que vai ser o jogo do seu adversário. Só que você pode fazer é determinar como é que vai ser o seu jogo. Então, se o seu adversário joga na retranca, faça um jogo de toque de bola rápido para furar a retranca. Não dá para falar muito, senão a gente fica muito longo. Enfim, ficar reclamando porque o Atlético Mineiro jogou na retranca, para mim é choro de perdedor. E eu não tenho esse hábito. Eu não gosto de ficar reclamando que perdeu. Perdeu porque o outro foi melhor, acabou. Ah, mas não jogou nada. Mas dentro da sua estratégia conseguiu o que queria. Então é só o que importa. Eu acho que eu já me perdi, então vou voltar aqui pro começo. Então eu queria começar dizendo isso, né? O que me chateia não é só perder. Sempre que o Flamengo perde, eu fico chateado.
Mas o que mais me chateia é a maneira como o Flamengo perde. E sobre ontem, não foi sobre a derrota de. Derrota não foi derrota, né? Perdemos nos pênaltis. Sobre o jogo de ontem, o que mais me chateia não é o jogo de ontem. O primeiro jogo na semana passada, onde começa a decisão e que o Flamengo perde a sua vantagem de campo, saindo com prejuízo de um gol. Perdeu de 1-0 dentro de casa. Isso não podia acontecer. Já expliquei porque que eu acho que é um erro de concepção ou da diretoria, ou do Felipe Luiz, ou de ambos, e eu acho que isso prejudicou muito o Flamengo. Continuando, então outra coisa que eu queria falar também, eu considero, eu acho que o Cuca, eu queria falar do Cuca, eu acho que o Cuca sabe muito bem como escalar seu elenco e sabe muito bem como armar o seu time para se defender. Eu já falei isso no vídeo lá durante a transmissão. Eu considero o Cuca como um dos técnicos da geração Parreira. Não tem nada a ver com a idade do Cuca. Geração, nesse caso, não tem a ver com a data em que o cara nasceu. Tem a ver com a maneira como ele joga, como ele escala o seu time, como ele faz o seu jogo. Então, para mim, o Cuca é da geração Parreira porque ele não joga para ganhar, ele joga para não perder. Outro, para mim, também é outro erro de concepção. Essa geração, a geração Parreira, não joga para ganhar, joga para não perder. Tinha até uma piadinha antigamente, né, na época que Parreira era técnica da seleção, isso foi em 94, eu acho. Que empate o melhor. Não é que vença o melhor, é que empate o melhor, porque os jogos eram para não. Os times eram armados não para fazer gol, era para não tomar gol. Se desse certo, todo jogo seria 0-0. Então que empate o melhor, não é. A filosofia não é que vença o melhor, é que empate o melhor. Enfim, falei bobagem, vamos seguir adiante. Então, para mim o Cuca tem essa filosofia. Ele não joga para ganhar, ele joga para não perder. Ele não joga para fazer gol, ele joga para não tomar gol. Muita gente vai concordar, muita gente vai discordar. Eu discordo. A filosofia da geração Parreira é: a gente joga para não tomar gol, a gente joga para não perder. Se ganhar, é lucro, é bônus. Eu já penso diferente. Eu penso no jogo de futebol, eu penso no jogo para vencer. A gente joga para ganhar, a gente joga no ataque, a gente joga ofensivamente. Se perder, é acidente. Não tem como evitar. E é importante nesse momento, falando aqui da distinção entre filosofias de jogo, é importante ressaltar o seguinte. Também em 1982, quando a seleção brasileira era uma seleção mágica e dava show, dava espetáculo, surgiu também a máxima, né? O que adianta jogar bonito e não ganhar? Então, assim, já que a gente está fazendo essa distinção entre modelos de jogos, é importante ressaltar que não tem regra. Não quer dizer que se você jogar para não perder, que você não vai perder. Você pode jogar para não perder e perder mesmo assim. Porque o futebol é imprevisível. Então, dizer que jogar feio garante resultado é uma besteira. Você pode jogar feio e perder horrorosamente. Você pode jogar feio e perder feio. Pode jogar bonito e ganhar bonito. Pode jogar bonito e perder feio. Pode tudo. Futebol é imprevisível. Então, dizer que você tem que jogar pelo resultado, mas qual é o resultado? Ah, eu vou jogar pelo resultado, ou seja, eu vou jogar me defendendo. Ah, mas quem garante que você vai conseguir se defender até o final? Quem garante que você não vai perder o jogo mesmo jogando para se defender? Ninguém. Então essa máxima, essa filosofia de jogo, na minha opinião, está errada desde a concepção. De novo estamos falando de concepção, palavra do dia. Enfim, já falei demais e não falei do jogo, então é isso. Queria dizer que não concordo com as ideias do Cuca, mas não existe certo e errado, são maneiras diferentes de pensar. Ele pensa de um jeito, eu penso de outro. Respeito, tenho que respeitar a opinião do Cuca, uma questão de educação até, né? O cara tá lá, é o técnico do Atlético Mineiro e ele merece respeito. Mas eu não gosto do Cuca nesse sentido, não é do Cuca como pessoa, eu não gosto do Cuca modelo de jogo que ele apresenta nos seus clubes, nos seus times. Então é isso, tá? Não... Admiro o Cuca porque ele é um ótimo gerente de elenco, ele sabe muito bem como escalar o seu time, ele sabe muito bem que jogador colocar em cada posição, ele é muito bom nisso. E ele sabe sim armar uma estratégia muito boa para não deixar o adversário jogar. Isso é mérito, isso não é demérito não, isso é mérito do Cuca. E acho também que isso não é justificativa para o Flamengo não conseguir quebrar
essa retranca, essa filosofia de jogo do Cuca. O Cuca joga para não deixar o Flamengo jogar. O Flamengo tem que ter uma estratégia para combater essa estratégia do Cuca. Se, de novo, né? Se você vai jogar num time que joga na retranca, qual tem que ser a sua estratégia? Movimentação rápida da bola. Fazer a bola girar rápido de um lado para o outro do campo. Porque assim você acaba abrindo um espaço aqui ou ali. Então você tem que trabalhar rápido, toque de bola rápido, infiltração. Não pode ficar sempre caindo pelo mesmo lado do campo, tem que ir pelos dois lados e também pelo meio. Enfim, você tem que tentar mexer o time adversário para ele sair da retranca. Na minha opinião, é assim que deveria funcionar. E o Flamengo não conseguiu fazer isso em nenhum jogo, em nenhum dos dois jogos. Bom, tendo dito isso, eu já falei do jogo, acho que fiquei chateado porque no primeiro jogo foi uma escalação ruim, porque o Flamengo jogou muito mal, no primeiro tempo principalmente. Bom, é isso, acho que o jogo já está falado. Eu, como de sempre, eu faço anotações no meu smartphone, mas só que o meu smartphone também é a minha câmera, então agora eu não tenho como olhar as anotações que eu fiz. Então eu vou só falar assim que eu consigo me lembrar. Felipe Luiz, eu não gosto de ficar criticando, ainda mais o Felipe Luiz, né, que já nos deu tantas alegrias, já fez tanta coisa legal com o Flamengo, mas eu sou obrigado a criticar. Felipe Luiz mexeu muito mal, de novo, não é a primeira vez que Felipe Luiz mexe mal, mexeu muito mal de novo. Então assim, o jogo de ontem, o Flamengo estava com gol de vantagem, estava com 1 a 0 no placar, mas precisava de mais um gol. O Atlético Mineiro, depois que tomou o gol, começou a sair mais para o jogo. Então, de certa forma, o Flamengo precisava sim segurar o meio de campo, para não tomar o gol do Atlético, claro. Por outro lado, estou falando tudo isso, estou construindo todo esse discurso para dizer o seguinte: eu entendo que o Everton Araújo tinha que ter saído do time, porque se você está precisando fazer gols, o Everton Araújo, Everton Araújo o nome dele é, né, o garoto da base, é isso mesmo. Ele não tem que estar no time. Ele já não devia ter começado jogando. Eu já não entrava com o Everton Araújo, porque o Flamengo precisa fazer gol, precisava fazer 2 gols. O Atlético Mineiro ia jogar na retranca, então eu entraria com um meio de campo mais de mobilidade, mais de toque de bola, mais de construção do que de destruição. Mas também, como o Felipe Luiz já disse, eu sou analista de YouTube e é muito fácil vir aqui, sentar na frente do celular, falar um monte de besteira e criticar o Felipe Luiz. Por quê? Porque o que eu falar não vai mudar nada no resultado do jogo. Só que as decisões do Felipe Luiz podem sim mudar o resultado do jogo. Então, todo o meu respeito ao Felipe Luiz. Eu só estou colocando aqui a minha opinião, dizendo que com o que eu não concordo. Não tem, de novo, não existe certo e errado. Não estou dizendo que ele está errado. Estou dizendo que eu, se fosse técnico do Flamengo, eu não tenho nenhuma competência para isso, teria agido dessa forma. Então eu não entraria com Everton Araújo. Já entrou jogando, já achei errado, mas e jogou até o final, que é mais errado ainda. Nas substituições, ele tirou o Plata e o Pedro, se não me falha a memória, né? Acho que foi o Plata e o Pedro, entraram a Arrascaeta e Samuel Lino, se não me falha a memória. O senhor Alzheimer habita aqui dentro, então eu esqueço tudo muito, muito rapidamente. De ontem para hoje eu já esqueci o que aconteceu. Bom, enfim, aí nas substituições foi isso. Então ele tirou o Pedro e tirou o Plata e manteve o garoto, o Wallace Ian, que fez uma boa partida, fez uma grande partida, jogou muito, mas no segundo tempo não tinha mais, não estava mais produzindo, estava cansado, eu não sei. Não tinha que ter ficado em campo o Wallace Ian. Quando ele tirou o Plata, tinha que ter tirado o Wallace Ian, não o Plata. Se tirasse o Plata, deve até tirar o Plata, mas não tiraria o Pedro. Mais importante, eu falei, eu me atropelei. Mais importante de tudo, não era para tirar o Pedro. Por quê? Porque o Pedro pode ser decisivo a qualquer momento. Então, eu não vi, e aí, se eu estiver errado, por favor, me corrijam aqui embaixo nos comentários, mas eu não vi um Pedro cansado ontem. Não sei por que o Pedro saiu, foi uma decisão tática. Então, na minha opinião, foi um erro. O Pedro não devia ter saído. Já que tirou o Pedro e o Plata, tinha que ter entrado com algum atacante. Talvez o Luiz Araújo, não sei. Não sei se tem condição de jogo. Talvez o Bruno Henrique. Enfim, não sei exatamente quem colocaria, mas se você precisa fazer gols, tem que manter o seu time no ataque. Mas o mais importante de tudo é, não tinha que ter continuado com o Wallace Ian.
O garoto começou a cometer muitos erros, matou muitos ataques do Flamengo, prejudicou muito o Flamengo no segundo tempo. E aí a culpa não é dele, a culpa é do Felipe Luiz que manteve ele em campo. Então, criticando de novo, né, revisando de novo as substituições do Felipe Luiz, tirou o Pedro, tirou o Plata, entrou com Samuel Lino e não me lembro qual é o outro, Arrascaeta. Depois mexeu de novo, eu não vou conseguir lembrar quem foi que ele colocou, gente. Eu realmente não vou conseguir lembrar quem ele colocou. Não vou conseguir lembrar. É lamentável, mas eu realmente esqueço. Não é brincadeira, é sério mesmo. Estou esquecendo tudo que acontece de um dia para o outro. É até assustador isso. Fico preocupado mesmo, de verdade. Mas não vamos falar disso não. Então é isso, tá? Eu entendo que essa desclassificação do Flamengo se deve principalmente ao Felipe Luiz. Isso não é falta de respeito com o Felipe Luiz. É uma crítica construtiva. Ninguém está acima do certo e do errado. Quando você erra, é bom que alguém lhe diga, você está cometendo um erro, porque assim você tem a chance de acertar. Não adianta também ficar dando tapinha nas costas e dizer, ah, muito bem, você fez muito bem. Não, não fez. Eu acho que errou. Com todo respeito, estou dizendo isso. Acho que errou. Para encerrar esse vídeo, queria dizer a última coisa, o último erro do Felipe Luiz. Manteve o Wallace Ian em campo, já era um erro. Agora, erro maior ainda, deixar o Wallace Ian cobrar o último pênalti do Flamengo, o pênalti decisivo de uma decisão por pênalti. O Flamengo já tinha perdido um pênalti no meio do jogo, o Samuel Lino que perdeu, que aliás bateu muito mal, diga-se de passagem, bateu muito mal. Todo peladeiro sabe que bater pênalti fraco a meia altura é uma grande chance de você dar a bola na mão do goleiro. Então bateu muitíssimo mal o Samuel Lino, para minha decepção. Mas o mais importante é, Felipe Luiz jamais, em tempo algum, devia permitir que um time sob o seu comando, que um garoto que está surgindo agora, está subindo agora, está começando agora a sua carreira como profissional, cobrasse um pênalti tão decisivo num jogo tão importante. Para mim foi o maior erro do Felipe Luiz, é gravíssimo isso. De novo, não tem nenhuma falta de respeito aqui, não quero atacar o Felipe Luiz, eu só estou dizendo que ele errou. E é tempo, para mim pelo menos, né, é a oportunidade de dizer, realmente errei, não vou deixar mais que isso aconteça, porque realmente está errado. A pressão psicológica em cima do garoto é muito grande e eu não devia ter deixado isso acontecer. Eu devia ter escolhido alguém muito mais preparado psicologicamente, futebolisticamente falando. Então tinha que ter colocado um outro cobrador para cobrar aquele pênalti. Eu nem sei se pode mudar, antigamente a gente fazia uma relação de quem ia bater, hoje em dia não faz mais. Eu não sei se pode mudar na última hora. Desculpa, tô babando. Então se podia, devia ter mudado na última hora. Quando viu que o Flamengo, Samuel Lino perdeu o pênalti, o último batedor não podia ser o Wallace Ian. Gente, eu vou encerrando por aqui, pretendo gravar mais um vídeo ainda para agradecer aos comentários no meu canal, a participação de todo mundo que se inscreveu nele, enfim, agradecer muito a participação de vocês aqui no meu canal. Não sei, eu tenho certeza que eu sempre esqueço coisas importantes para dizer, mas infelizmente, como eu já disse, senhor Alzheimer habita aqui dentro e eu esqueço as coisas, infelizmente. Ontem me deram uma sugestão interessante, faz umas anotações antes de começar a gravar o vídeo. Acontece que eu não consigo fazer isso, não tem explicação. Não vou levar mais meia hora explicando isso, deixa pra lá. De qualquer forma, obrigado pela sua sugestão. Esqueci o nome do cara, mas tudo bem. Então, gente, é isso aí. Se inscreve no canal Urubu Virtual, dá um like aí pra mim e, acima de tudo, escreve o que você achou do jogo aí nos comentários. Ou escreve qualquer coisa nos comentários. Tamo junto, nação! Saudações rubro-negras!